Olá, pessoal, como vocês estão? Neste vídeo de hoje, aqui no YouTube, nós vamos conhecer os vários sentidos que o verbo ficar pode ter, alguns que nós usamos aqui no Brasil. Então, fica aí que você vai conhecer todos eles. Bem, antes de qualquer coisa, eu peço desculpas aí pela bagunça que vocês continuam vendo atrás de mim. Vocês sabem, eu já falei aqui que eu estou de mudança, né, então a minha casa está um pouco desorganizada, mas tudo está se resolvendo. Provavelmente o próximo vídeo que vocês irão ver já não terá esse contexto aqui atrás de mim, tá bom? Mas ignorem a bagunça, vamos focar aqui no que importa. Eu abri aqui um documento para a gente anotar algumas coisas, tá? Eu gosto de sempre explicar escrevendo. Então, hoje nós vamos falar sobre o verbo ficar em português. Muito provavelmente você já conhece alguns significados, mas talvez você não conheça alguns que têm alguns usos mais informais aqui no Brasil, pelo menos. Então, vamos falar sobre eles, tá? Eu sou a professora Sara. Sou professora de português como língua estrangeira, ensino alunos de vários lugares do mundo, mas eu gosto particularmente de ensinar falantes de espanhol, porque eu tenho esse contato bastante forte com o espanhol também. Mas, claro, esta aula está em português, então qualquer pessoa que chegar aqui vai conseguir estudar e as aulas, já falei para vocês, geralmente eu gosto de falar em português. Alguns vídeos aqui vocês vão encontrar em castelhano, principalmente para temas um pouco mais básicos, mas em geral as aulas são oferecidas em português, nas aulas particulares que eu ofereço e aqui no YouTube também, tá bom? Então vamos lá, sem demorar, vamos conhecer os significados do verbo ficar. O primeiro, e talvez mais, conhecido e que a gente utiliza com muita frequência, é um sentido de localização, né. Então, vou colocar assim, vou colocar localização, vai. Em geral, nesses casos, eu posso substituir o verbo ficar pelo verbo estar. Então, por exemplo, se eu falo assim, a minha casa fica, no Brasil. Desculpa, minha casa fica no Brasil. Aqui eu estou falando da localização da minha casa. Tranquilamente, eu poderia dizer: "Minha casa está no Brasil". Então, quando eu uso o verbo ficar com esse sentido, eu quase sempre vou conseguir substituir pelo verbo estar, tá. Então, a padaria fica na esquina, Salvador fica na Bahia. O meu quarto fica nos fundos da casa, a minha mesa fica no meu escritório. Não importa o que eu estou localizando. Se eu estou falando de localização, eu posso, e geralmente nós usamos muito o verbo ficar com esse sentido de localização. Bem, o segundo sentido que nós temos aí para o verbo ficar também é um sentido talvez bastante utilizado e bastante conhecido, que é o sentido de permanecer em algum lugar. Por exemplo, eu posso dizer assim, espera aí, deixa eu subir aqui. Eu posso dizer assim, no final de semana, no final de semana passado, fiquei em casa. Então aqui também me dá uma ideia de localização, mas olha só, quando eu falo de localização, eu estou falando mais de uma localização fixa, né? Algo que não vai mudar. Eu não vou ficar em casa para sempre, né, eu vou ter que sair, vou trabalhar, vou fazer outras coisas. Então aqui não é exatamente o sentido de localização. Vou dar um outro exemplo: meu primo está doente e por isso ficou internado no hospital por um tempo, então ele permaneceu nesse hospital. Então, tem essa ideia de uma localização temporária, poderia ser, né, eles permanecer em determinado lugar. É muito comum, nesse tipo de sentido, a gente fazer a tradução para o castelhano para quedar-se, né.
Então tá aí uma dica para vocês, relacionarem, tá. Vamos para o terceiro sentido do verbo ficar. Bem, ficar também pode ter um sentido de, digamos assim, se transformar, tornar-se alguma outra coisa, tá. Vou colocar aqui tornar-se ou passar por algum tipo de transformação. Por exemplo, se eu digo assim, eu estava dando o exemplo do meu primo, né, eu poderia falar assim: "Meu primo ficou doente". Ou seja, antes ele não estava doente, agora ele está. Ele passou por essa transformação de, infelizmente, pegar um vírus, alguma coisa assim, e estar doente agora. Imagina que, hoje de manhã eu saí de casa e estava muito frio, mas durante o dia ficou quente. E eu digo assim: "Nossa, eu estava com uma blusa, com um casaco e eu fiquei com muito calor. Eu fiquei com calor, antes eu não estava, então agora eu estou". Passei por uma transformação. Ela tinha o cabelo loiro, rubio, né, para quem fala espanhol aí. E agora ela ficou, com o cabelo azul, porque ela pintou, então ela ficou com o cabelo azul. Então esse terceiro sentido, ele tem esse leve sentido de tornar-se alguma coisa diferente, né, passar por uma transformação, ok? Também é um sentido que nós usamos bastante o verbo ficar. Vamos para o quarto sentido. Ficar também pode significar você ganhar, adquirir a posse de alguma coisa, né? Ter a posse de alguma coisa, porque de alguma maneira você conseguiu essa posse. Então, por exemplo, imagina que isso acontecia muito comigo, não sei, me contem se acontecia com vocês também. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e algumas primas mais velhas do que eu. Então, o que acontecia é que, quando eu era criança, eu usei muito as roupas das minhas irmãs e das minhas primas. Por quê? Elas cresciam, a roupa não servia mais e eu ainda tinha um tamanho que eu poderia usar essas roupas. Então eu poderia dizer assim: eu fiquei com as roupas das minhas irmãs. Eu fiquei com essas roupas por algum motivo, né, elas me deram, a minha mãe me obrigou, porque ela não ia comprar roupa nova. Isso acontecia na família de vocês? Contem aí para mim nos comentários. Mas então, eu fiquei, agora a posse dessas roupas é minha. Imagina uma herança, alguém morreu e deixou uma herança para os filhos, então eu posso falar: "Os filhos ficaram com a casa do pai que morreu". Então agora você tem a posse dessa casa por alguma razão, nesse caso, o pai que morreu e deixou a herança. Bem, o quinto sentido para o verbo ficar, a gente pode usar num sentido assim de acomodação, de hospedagem. Na verdade, ele está muito relacionado ao sentido de permanência, certo? Hospedagem está escrito aqui, tá? Deixa eu dar um espaço para ver se a palavra fica completa. Aí. Ele está muito ligado ao sentido de permanência, mas ele é usado especificamente nesse contexto em que, por exemplo, você vai viajar e você precisa, se hospedar em algum lugar, então eu posso perguntar para você: "Onde você vai ficar?". Imagina que você vai viajar para, não sei, o Chile, e aí eu falo para você: "Onde você vai ficar no Chile?". Eu quero saber onde você vai se hospedar, qual hotel, né, ou se você vai ficar na casa de alguém, ou qualquer outra coisa. Mas quando eu pergunto: "Onde você vai ficar?", eu estou querendo saber a sua hospedagem. Bem, então, não necessariamente tem a ver com hotel, também pode ser uma acomodação. Imagina que a gente chega numa festa e você está procurando um lugar para se sentar, nós vamos nos sentar numa festa? Eu sou dessas, tá, eu fico sentada geralmente. E aí eu falo: "Onde você vai ficar?".
eu quero saber onde você vai sentar, onde você vai se acomodar ali naquele lugar, naquele momento. Então tem a ver com essa ideia de acomodação, tá bom? Vamos para o sexto sentido. Sexto sentido, agora eu lembrei do filme. Ai, não sei, em português ele ganhou em português no Brasil ele ganhou esse nome de Sexto Sentido. É um filme bem antigo, de um menino que vê gente morta. Vocês conhecem? Me contem como chama esse filme aí no país de vocês. Aqui no Brasil ele recebeu o nome de Sexto Sentido. Vou tentar colocar uma imagem aqui na tela para vocês saberem que filme que eu estou falando. Bom, agora, esse sexto e sétimo sentido que eu vou falar para vocês, eles são um pouquinho mais informais, tá? Então, até agora, bom, até que o 5 também é informal. Até agora eu estou falando de sentidos do verbo ficar que a gente usa em qualquer contexto, com bastante frequência, mas não são tão informais. O 5 já é um pouquinho mais informal, o 6 e o 7 serão bem informais, tá? Então, o sexto, significado do verbo ficar que eu vou falar para vocês, é no sentido de, acomodação também, mas digamos assim, é uma acomodação da roupa, como a roupa veste em você ou um sapato, por exemplo. Então eu vou colocar aqui a ideia de vestir-se. Espera aí, deixa eu escrever aqui. Vestir-se. Tá difícil, Sara. Aí. Vestir-se. Imagina que você colocou um vestido, ou uma camisa, ou uma calça, e eu olho e falo: ok, essa roupa ficou ótima em você. Essa roupa ficou ótima em você. Espera aí, que é uma coisa assim, é um vestir-se bem. Tá? E aí aqui eu não estou falando, assim, de qualidade de roupa, de marca, eu estou falando, assim, que a roupa fica bem em você, realmente, a roupa, está adequada aos tamanho, a forma, tá tudo ótimo, tá perfeita. Sabe quando você veste aquela roupa e ela fica perfeita? Então, ela fica perfeita, é difícil até usar outro verbo, porque a gente sempre usa esse. Então a roupa ficou ótima, ela veste bem no seu corpo, é isso que eu estou falando, tá? Pode ser um sapato também. Ah, esse sapato ficou muito bom, combina com a roupa, tá ótimo, ficou ótimo esse sapato. Então ele vestiu bem em você, está adequado, tamanho adequado, combina com o seu estilo, fica bem em você ou em mim, certo? Então tem esse sentido. E agora um sentido super, super informal do verbo ficar. Como eu posso explicar esse sentido? Poderia ser alguma coisa assim, estar com uma pessoa, sem compromisso. Mas esse estar com uma pessoa, compromisso. Esse estar com uma pessoa é num sentido, digamos assim, pode ser um sentido romântico, mas não necessariamente. Pode ser, inclusive, um sentido só sexual. Tá, nem sei se pode falar essa palavra sem o YouTube brigar comigo, mas enfim. Por exemplo, imagina que você está numa festa e você encontra uma pessoa que te chama a atenção, você fala: essa pessoa é interessante, bonita, inteligente, dança bem, eu vou lá". E aí você começa a conversar com essa pessoa também gosta de você, e vocês passam a noite juntos. Seja só dando uns beijinhos, assim, não precisa fazer nada muito, né. E aí você pode dizer: "Eu fiquei com essa pessoa". Ou então: "Eu vejo você lá, a gente foi junto nessa festa, somos amigos, eu vejo você com essa pessoa", e fala: "Olha lá, ela ou ele está ficando com tal pessoa". Eu quero dizer que vocês estão juntos, mas não tem compromisso aqui. Eu não estou falando de namorar, eu não estou falando de casar, muito menos. Eu não estou falando de nenhum compromisso. Eu estou falando que vocês passaram um tempo juntos, mas também não estou falando de amizade, sabe? Eu não estou falando que você foi beber com essa pessoa e vocês ficaram bebendo ali no bar. Aqui, ficar bebendo no bar vai ter o sentido de permanecer, né? Então, não é esse sentido de estar junto com uma pessoa, é o sentido de que vocês se relacionaram ali, seja, por um dia, seja por 10 dias,
Eu vou falar que eu não sei exatamente qual é o limite para você chamar de ficar ou de namorar, tá. Na minha época, aquelas, na minha época, eh, eu acho que pelo menos um mês, assim, né, depois de um mês você já tá namorando. Mas antes de um mês, um dia, uma hora, uma festa, você está ficando com essa pessoa, tá. Então eu posso falar: "Você ficou com a pessoa X na festa". Eu estou falando o quê? Que vocês deram uns beijinhos ali, talvez dependendo da idade aí, pessoas adultas, foram para casa, fizeram outras coisas, também é ficar, tá? Tudo isso é ficar. Talvez vocês estão juntos aí há uns 15 dias, já tá acontecendo um sentimento, né, você já tá gostando daquela pessoa, mas ainda não tem um compromisso, então é ficar também, tá bom? Então esse é um sentido que nós usamos bastante. Eu vou falar uma coisa muito séria, séria não, uma coisa que talvez vai entregar um pouco a minha idade para vocês. Eu não sei se os jovens, se as pessoas, assim, de 18 anos, os adolescentes ainda usam isso aqui. Eu acho que sim, mas também acho que já tem outras formas de falar isso que eu não conheço, tá. Então millennials aí, vocês podem usar ficar sem problema nenhum, que vocês vão ser entendidos. Se você tem 17 anos, eu tenho as minhas dúvidas. Talvez já existem outras formas de falar sobre isso, tá? 17, 18 anos. Bem, e é isso, gente. Vocês viram então que a gente tem muitos significados para o verbo ficar. É possível que, se a gente vai ver em cada região do Brasil, de Portugal, de Moçambique, de Angola, vocês ainda vão encontrar outros significados para o verbo ficar além desses. Eu estou falando aqui de um contexto do Brasil, de São Paulo, principalmente, em que a gente tem esses sentidos mais usados. Mas é claro que vocês podem encontrar ainda outros por aí, tá bom? Então, me contem aí quais vocês já conheciam, quais vocês não conheciam, qual chamou mais atenção, que eu vou querer saber. Me falem se tem um verbo aí no idioma de vocês que também vocês usam para um monte de coisa. A gente tem alguns verbos assim no português, talvez em outro momento eu fale sobre outros, tá bom? E, espero vocês no próximo vídeo, compartilhem com quem vocês acham que possa interessar, talvez pessoas que estão estudando português também, deixar seu comentário, sabe, né, todo esse esquema aí do YouTube, que isso me ajuda bastante, e pode ajudar outras pessoas que você conhece também que estão estudando o português. Eu espero vocês no próximo vídeo então, galera. Até mais. Tchau, tchau.